Olá, 19 de julho de 2019. Confira agora as principais notícias desta sexta-feira. Polícia realiza a operação de combate ao crime organizado no bairro da Camboa, na capital. Comércio já se prepara para o Dia dos Pais na região tocantina. Sampaio vence o Santa Cruz e assume liderança do Grupo A do Brasileiro da Série C. Na última reportagem da série especial, vamos mostrar o maior centro de compras da região tocantina e uma praça que foi o ponto de chegada dos primeiros imigrantes em Imperatriz. E como hoje é sexta-feira, fique ligado no roteiro da sua diversão no fim de semana de férias no nosso Guia Cultural. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Um ótimo dia para você, boa sexta-feira, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Daqui a pouco aqui no estúdio eu vou conversar com o presidente da Associação Médica Mundial, um brasileiro. Está conosco aqui em São Luís, Miguel Roberto Jorge. Doutor Miguel será o nosso entrevistado daqui a pouco. Entre os assuntos que vamos falar está a questão da bioética. São vários assuntos em pauta daqui a pouco aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Mas nós vamos começar o programa hoje falando sobre uma operação que aconteceu desde a madrugada de hoje. A polícia realizou uma operação no residencial Camboa, aqui no bairro da Camboa. E o Eduardo Ericeira tem agora ao vivo mais informações para nós. Eduardo. Pois é, Adalberto, olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Essa operação teve início logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira no residencial Camboa, no bairro da Camboa. A presença de vários policiais, vários departamentos, tanto aqui da SEIC quanto da Senarc, dando suporte. A operação foi desenvolvida pela SEIC, a gente percebe inclusive com o apoio aí pelo alto, o apoio aéreo do CTA, que é o Centro Tático Aéreo dos Helicópteros, mais de 30 viaturas, cerca de 50 policiais participaram dessa ação no residencial Camboa, que foi organizada, como eu disse, pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais por meio do Departamento de Combate ao Crime Organizado. Alguns materiais foram apreendidos, segundo as primeiras informações que a gente obteve ainda no local. Todo o material foi trazido aqui para a SEIC e pelo menos 2 pessoas teriam sido presas. Há a possibilidade de mais pessoas terem sido presas, pelo menos detidas, conduzidas aqui para a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, mas esse número ainda não foi confirmado, mas tiveram sim pessoas conduzidas e bastante material que foi apreendido no residencial Camboa, que foi trazido aqui para a SEIC. A gente já teve algumas informações aqui, que deve ser realizada inclusive uma coletiva para a apresentação dessas pessoas, pelo menos primeiramente elas estão sendo apenas suspeitas de ter praticado aí crimes de assalto. Entre eles, há uma lotérica aqui da capital São Luís. O foco da operação teria sido justamente uma quadrilha que teria assaltado uma casa lotérica aqui na capital e também já teria participado de outros assaltos, inclusive no interior do estado. Essas informações ainda são extraoficiais, a gente está confirmando ainda muitos delegados envolvidos nessa operação, apesar de ter como comando o Departamento de Combate ao Crime Organizado da SEIC, mas tinham muitos delegados envolvidos que continuam aqui no prédio da SEIC, conversando, dialogando, debatendo aí com certeza o balanço dessa operação que aconteceu desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira no residencial Camboa, na área da Camboa, aqui na capital São Luís. Qualquer coisa a gente volta ainda nessa edição do Bom Dia Maranhão, trazendo mais informações a respeito dessa operação. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Eduardo volta daqui a pouco com mais detalhes a respeito dessa informação e com outras informações girando pela cidade também. Você viu a informação dessa operação que aconteceu na madrugada. Vamos agora à participação de Silvan Alves. Olá, Silvan, bom dia. Olá, bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a operação que aconteceu nas primeiras horas de hoje aqui no residencial Camboa, que informações você tem para acrescentar em relação a isso que o Eduardo falou sobre essa operação? Olha, é uma operação comandada pela SEIC, Superintendência Estadual de Investigação Criminal. É uma operação direcionada ao enfrentamento ao crime organizado, né, que vai da questão de assalto, porque lá na SEIC está situado o Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras. Há uma informação de que uma parte daquela quadrilha que agiu há dias atrás ali naquela lotérica do bairro São Francisco, que eles estariam escondidos aí, né? Por isso, cumprimento. A polícia não confirma se prendeu algum desses integrantes aí dessa quadrilha, mas havia o objetivo de localizar. Também direcionada à questão do tráfico de drogas, né? Já foram. Essa é a 4ª operação em menos de 2 anos realizada aqui na região aqui do residencial Camboa. Primeiro, e também o enfrentamento, o combate, enfrentamento às facções criminosas, não é? Já que aqui essa área, essa região, ela é demarcada em território também de organizações criminosas. Silvan, qual outro assunto que você destacou hoje no Bandeira 2?
Olha, teve a questão daquela tentativa de homicídio que houve lá em Timon, no caso do estudante, o rapaz, que na verdade ele é lá de Timon, mas o atentado aconteceu lá em Teresina, onde ele estava estudando, fazendo um curso lá, estava morando num pensionato e foi atingido com um tiro na cabeça na quinta-feira, quando ele retornava lá para o pensionato. A polícia já descobriu praticamente tudo, que seria um crime passional, o marido enciumado de um relacionamento que houve extraconjugal no começo do ano. Ele reatou, de acordo com a polícia lá de Teresina, reatou o relacionamento, mas não teria perdoado a vítima, e isso estaria comprovado através de telefonemas que ele teria dado. Ele é um empresário, já está identificado, deve ser apresentado para se defender das acusações que estão sendo feitas contra ele. Sobre esse assunto, Silvana, a gente tem inclusive aqui uma reportagem feita pelos nossos colegas do SBT lá em Teresina. Nós vamos ver então essa reportagem que foi feita ontem. A apuração indica que dias antes do crime, um homem foi visto mais de uma vez levantando informações na área do cursinho que a vítima frequentava. Essas pessoas, elas têm fornecido informações, né, de que realmente nos últimos dias pessoas que não são ali do setor andaram sondando, fazendo perguntas, pessoas que não são ali do setor, né, que chamaram a atenção. A tese de crime passional ganha força como motivador do ataque ao estudante Gabriel Breno. Os investigadores conseguiram uma foto e o observador foi reconhecido por pessoas que frequentam o cursinho. Trata-se de um homem que atua no ramo da construção civil, reside em Timon e é casado com uma mulher com quem Gabriel teria se relacionado no início desse ano. Os dois se conheceram em uma academia de musculação aqui mesmo no centro de Teresina. O suspeito teria descoberto a traição por meio de mensagens no celular e rompeu com a companheira. Tempos depois, os dois se reconciliaram, mas, ao que parece, o ressentimento permaneceu. A mulher envolvida no romance, uma jovem comerciária, confirmou aos policiais que manteve um relacionamento com Gabriel, mas afirmou que os dois não se encontravam mais. Ela não soube informar o paradeiro do companheiro, suspeito da autoria do crime. Os policiais foram a vários locais em busca dele, mas não o encontraram. As investigações levam a alguns suspeitos. Só que nós não podemos declinar o nome por motivos óbvios, né? E também nós estamos realizando diligências visando localizar essa pessoa. É uma questão de horas, de dias, rapidamente Está praticamente visto. esclarecido, né? Faltando ainda, é claro, só localizar esse empresário, já que não foi encontrado. Ele pode ser considerado foragido a partir do momento em que, claro, com essas imagens de câmera de segurança, a quebra do sigilo telefônico da vítima também, que foram de fundamental importância. Obrigado, Silvana. Aqui é Adalberto. Bom fim de semana a você e a todos. É o nosso Silvão Alves que apresenta de segunda a sexta aqui na TV Difusora o Bandeira 2. O Bom Dia Maranhão antecipou aqui que a igreja será incluída nas obras de recuperação do Largo do Carmo. Com a ação do tempo, o local passa hoje por vários problemas, como vamos ver na reportagem de Ciro Mineiro. Os problemas são visíveis desde a entrada. O corrimão da escadaria que leva até a igreja está todo enferrujado, assim também como o portão que protege a fonte já desativada. Só que a situação era ainda mais crítica no interior dela. O teto e o forro do altar principal da igreja de 392 anos, uma das mais antigas da cidade, ameaçavam desabar a qualquer momento. A substituição de todo o telhado do altar principal da Igreja do Carmo começou ainda no início desse mês de julho. As obras já avançaram cerca de 30%, mas ainda há muito o que fazer. O serviço é minucioso e requer muito cuidado, como por exemplo, o próprio altar, que tem mais de 300 anos e que precisou ser todo protegido para que nada o danifique. A execução da obra emergencial, orçada inicialmente em R$ 155 mil, só foi possível graças à colaboração dos fiéis. Já tem um ano que nós nos preparamos para essa reforma, tanto recebendo o aval dos órgãos, né, que são responsáveis pela liberação da reforma, como também financeiramente, né? Tivemos que fazer 2 festas e ainda contamos com a doação de pessoas de boa vontade, porque é uma reforma muito técnica
que obedece critérios técnicos, porque a Igreja do Carmo é tombada e, por ser tombada, ela precisa contratar uma firma especializada e não usar qualquer material. A Igreja do Carmo foi erguida em 1627, toda inspirada no estilo neoclássico, possui altares de mármore e vitrais seculares. Por um período, toda essa estrutura foi mantida pelo governo do estado e aqui funcionou o Liceu Maranhense, a Biblioteca Pública do Estado e até o Corpo de Artilharia da Polícia. Só em 1894 é que os capuchinhos tiveram a permissão para tomar conta da igreja e do convento. Desde 1955, a Igreja do Carmo é tombada como patrimônio histórico da humanidade. Além da recuperação do telhado, outros serviços precisam ser realizados no local. Estamos primeiro cuidando daquilo que é mais urgente, mas nós temos aqui na Igreja do Carmo muitas outras situações, como um arquivo que serve até para teses de doutorado, para pesquisas históricas. Nossa geração ela tem a responsabilidade de preservar esse patrimônio histórico, para que outras gerações continuem usufruindo de todo o conteúdo histórico, religioso e arquitetônico que esse patrimônio contém. Durante a entrevista ao Bom Dia Maranhão, o superintendente do IPHAN anunciou que a Igreja do Carmo está nos planos para ser recuperada. Numa conversa com a presidente nacional do IPHAN, ela nos autorizou também que nós façamos também a licitação da Igreja do Carmo. Ou seja, além das praças e do Largo do Carmo, nós iremos também iniciar a licitação agora para fazermos a reforma da Igreja do Carmo também. Uma excelente notícia para quem sempre frequenta o local e acompanha as celebrações. Vai ser melhorado depois dessa reforma. É custoso, né? Mas a gente já esperou até esse tempo, se espera mais uns meses aí, mas para sair tudo dar certo. Com a graça de Deus vai dar tudo certo. Uma das igrejas mais bonitas daqui de São Luís e que representa os freis que chegaram aqui tão cedo na nossa terra e fizeram esse serviço, né, essa missão de evangelizar. E ela é muito bonita, assim, tem imagens belíssimas. Finalmente saiu, né, essa liberação do IPHAN para essa reforma, que é com recursos próprios. Uma ação civil movida pelo Ministério Público Estadual pediu a interdição de 23 academias na região metropolitana de São Luís. No total, são 23 academias na região metropolitana em processo de interdição. São 17 em São Luís, 5 em São José de Ribamar e 1 em Paço do Lumiar. De acordo com o Conselho Regional de Educação Física, esses estabelecimentos estão em situação irregular há mais de um ano. Todos esses estabelecimentos sofreram visitas de orientação, né, e posterior fiscalizações, onde foram constatadas diversas irregularidades, onde a mais comum é a ausência do profissional de educação física, a contratação de estagiários em situação ilegal. Além da ausência de profissionais habilitados, as estruturas físicas das academias também foram verificadas durante as visitas. Os resultados das fiscalizações foram apresentados ao Ministério Público. Foi o próprio Conselho Regional de Educação Física que formalizou denúncia à Promotoria Especializada na Defesa do Consumidor. A decisão de interdição depende do despacho do juiz, que ainda não foi dado. A ação foi proposta agora dia 15. Tão logo isso seja concedido, o que nós esperamos, elas terão prazo aí para se adequarem e voltar a funcionar, sob pena de multa, sob pena de cassação de alvarás, né, para aquelas que têm, que algumas delas nem isso possuem. Então, o Código dá uma série de sanções que pode culminar, né, com o fechamento definitivo desses estabelecimentos. Esta academia, que fica localizada no bairro da Madre Deus, mais precisamente na Rua do Passeio, acabou sendo incluída na lista do Ministério Público entre os estabelecimentos que estariam em processo de interdição. A proprietária, assim que soube dessa informação, buscou todos os documentos necessários para comprovar que a academia está em situação regular. Essa é a certidão de regularidade do estabelecimento que a responsável obteve nesta quinta-feira junto ao Conselho Regional de Educação Física. Já tem essa academia há quase 14 anos, profissionais formados, tem alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária, ela é credenciada no CREF, entendeu? Número 43, e aí eu tinha que dar alguma satisfação para os meus clientes, porque o constrangimento foi muito grande, está sendo até agora.
Faltando menos de um mês para o Dia dos Pais, o comércio de Imperatriz se prepara para esta que é considerada uma das datas mais importantes para o setor varejista. E já tem consumidor antecipando as compras. As irmãs Silvani e Silvânia evitaram o tumulto que é para comprar algo de última hora e ainda mais se for presente. Pensando nisso, já garantiram o presente de Dia dos Pais. Como é um dia tão especial, né, Dia dos Pais, então nós antecipamos mais para não ter muito tumulto, para escolher mais uma coisa mais bonita e mais de qualidade. A data tem conquistado a cada ano mais importância no calendário comemorativo do varejo, se tornando um dia potencialmente significativo para o comércio. Nas lojas, muitos artigos direcionados especialmente para os papais. E aí é só escolher. Os setores mais otimistas são vestuário, calçados, eletrônicos e acessórios, como carteiras e relógios. Comparado ao ano passado, mais de 40% comparado ao ano passado em termos de produto. E está bem movimentado. Este ano o Dia dos Pais será comemorado no dia 11 de agosto. Nessa loja, a estimativa é que neste período, até a data comemorativa, as vendas aumentem até 50%. E faltando menos de um mês, os empresários estão apostando nas promoções, diversificando planos de pagamentos e criando formas mais fáceis de pagar. Desse jeito, não há desculpa para não presentear o pai. A situação econômica do país, ela nos exige que nós sejamos flexíveis em relação aos pagamentos do cliente, até porque o poder de consumo diminuiu, né, e a gente está dando condição da pessoa comprar e também pagar seus débitos. No próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia o médico brasileiro, eleito presidente da Associação Médica Mundial. E mais, nós vamos falar de esporte, mostrar imagens de mais uma vitória do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Sampaio, que pelo menos momentaneamente, é líder agora do seu grupo. Voltamos já já com o Bom Dia Maranhão. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Eu converso agora aqui no estúdio com o presidente eleito da Associação Médica Mundial, o psiquiatra brasileiro Miguel Roberto Jorge, que está inclusive em São Luís, veio participar aqui de uma agenda relacionada inclusive aos 80 anos da presença da associação aqui no estado do Maranhão. Doutor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Tudo meu, muito obrigado. É a segunda vez que o Brasil ocupa a presidência dessa entidade, né? Eu queria que só aproveitasse esse gancho para falar sobre a importância de ter um brasileiro à frente da instituição e o que, de fato, para as pessoas que não conhecem, faz a Associação Médica. Na verdade, a Associação Médica Mundial é uma federação que congrega as associações médicas de 110 países do mundo, né? O Brasil tem uma tradição de participação lá através da Associação Médica Brasileira, e essa tradição, de alguma maneira, faz com que o nosso trabalho e a própria medicina brasileira seja reconhecido pela Associação Médica Mundial, de forma que, nos últimos 10 anos, pela segunda vez, um brasileiro tem a honra de poder, de alguma forma, estar presidindo a associação. A associação lida aí com questões polêmicas, né? Especialmente aí ligadas, como eu falei ainda há pouco, no campo da bioética, né? Qual é o posicionamento da associação em relação, por exemplo, a temas como o aborto, a eutanásia? A associação tem um posicionamento em relação a isso? Orienta os seus associados também nessa direção? Como é que participa desse debate? É uma situação um tanto quanto complexa, porque para que a Associação Médica Mundial possa ter uma posição, ela precisa ouvir o conjunto da sua representação nesses 110 países. Ainda recentemente, a questão da eutanásia foi muito discutida, porque em alguns países a eutanásia passou a ser legal, Canadá, na Holanda, na Suíça. Então, é uma situação que desafiou recentemente a associação. Entretanto, houve uma reafirmação do princípio da medicina de que o médico deve, quando não pode curar, salvar. Ou quando não pode salvar, pelo menos pode, de alguma maneira, minorar o sofrimento dos outros. A postura da associação, ouvindo os seus sócios no mundo inteiro, continua sendo contra a eutanásia. Em relação à produção de embriões geneticamente modificados, para atender aí especificamente, nesse caso, o desejo dos pais. Tem uma questão também colocada aí na ordem do dia, está na pauta, né? Como é que a associação se posiciona em relação a esse assunto? Nós temos um documento em que, de alguma forma, reconhecemos a importância de que, de alguma maneira, pesquisas possam ser feitas nesse sentido. Entretanto, há uma condenação tácita de que a manipulação genética seja utilizada para satisfazer apenas desejo dos pais, para qualquer modificação ou, de alguma maneira, uma antecipação de
cor de óleo, sexo ou coisa que o valha. A associação é totalmente contrária a essa manipulação genética. Agora, já, claro, o uso de embriões humanos para pesquisas importantes, como, por exemplo, a questão das células-troncos, né? A associação como se posiciona em relação a esse assunto? Como eu disse... Né, já é um outro aspecto. Outro aspecto. Na verdade, essas pesquisas elas têm utilizado o que se chama de um descarte de embriões. Quando uma pessoa vai se submeter a um procedimento de reprodução assistida, vários embriões muitas vezes são de alguma forma fertilizados, entretanto, nem todos eles são aproveitados para poder fazer a fertilização. Então, esses que sobram, depois de um tempo, assim, habitualmente eles são descartados. Então, nesses embriões, a associação defende que muita pesquisa pode ser feita no sentido do uso das células-tronco para a resolução de muitas doenças que afetam a população de maneira muito diversa. Então, é uma orientação no sentido de que isso pode ser feito dentro de um rigor ético absoluto. Precisa ser aprovado por uma comissão de ética, mas isso é permitido dentro de muitas circunstâncias. Nós temos ainda vários desafios hoje em países de desenvolvimento ainda, a questão da convivência com doenças, nossa, que já há séculos, né, estamos convivendo com elas e às vezes não consegue se avançar muito nessa direção. Ontem, por exemplo, a gente teve essa semana a notícia especial, infelizmente, da volta do ebola no continente africano. Como é que você observa esses detalhes, esses desafios que a gente sabe são enormes nessa área? Eu entendo que nós temos aí duas situações bastante distintas. Uma delas é que, de alguma maneira, a medicina e a própria terapêutica evoluiu muito. Entretanto, as empresas farmacêuticas mundiais, elas dão um interesse a desenvolver medicamentos que possam dar a ela um retorno econômico mais substancial. E isso não é algo que está voltado para aquelas doenças que talvez sejam as mais comuns nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como é, por exemplo, o continente africano e como é a nossa América Latina. Por isso que nós vemos aqui no Brasil ainda essa volta dessas epidemias de doenças infecto-contagiosas em função do fato de que o poder público, a saúde pública acabou relegando isso, relaxando o controle dessas doenças e muitas vezes o que também está acontecendo é, infelizmente, uma crença das famílias de que essas crianças não devem ser vacinadas porque a vacina poderia produzir, por exemplo, há um boato de que vacinas produzem autismo, o que já foi absolutamente desmentido por pesquisa científica. Então nós temos uma conjunção de fatores que acaba contribuindo para que algo que já havia sido erradicado volte a se manifestar, como o ébola na África, que não chegou a ser erradicado, mas no Brasil, doenças infecto-contagiosas que já não mais se manifestavam há anos, voltaram a aparecer de forma epidêmica. O senhor falava ainda há pouco dos boatos, hoje eles se espalham muito rapidamente com as redes que temos, né? Com esse sistema de redes e, infelizmente, o próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil, por exemplo, usa constantemente campanhas para desmentir informações completamente absurdas que são divulgadas. Essa questão que a gente hoje discute tanto das chamadas fake news, né, das notícias falsas que se propagam que nem um rastilho de pólvora nas redes sociais, também atinge a área da saúde, também atinge a área da medicina, né? Então, essa questão da vacinação, que é tão importante e fundamental para as crianças, tem sido muito mal utilizada com notícias dizendo que vacina faz mal, quando, na verdade, é uma das grandes avanços que a medicina experimentou no século passado, né? Doutor Miguel, nosso tempo já está se esgotando. Eu queria que o senhor falasse rapidamente sobre a importância do Maranhão, por exemplo, que tem aqui uma representação com 8 décadas, 80 anos de presença aqui no nosso estado. Eu acho que assim, o fato de uma associação médica como a Associação Médica do Maranhão estar completando 80 anos é um motivo de orgulho para a medicina brasileira e as contribuições que a medicina maranhense tem dado para a Associação Médica Brasileira e para a saúde do Brasil têm sido significativas. Então, eu não poderia deixar de comparecer ao Maranhão nesse momento para poder prestigiar o aniversário da Associação Médica do Maranhão. Conversei aqui no Bom Dia com o doutor Miguel Roberto Jorge, médico brasileiro que em outubro, inclusive, foi eleito e assumiu em outubro essa importante associação, Associação Médica Mundial. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço, muito obrigado. Acontece aqui na capital, vamos mudar de assunto, acontece aqui o festejo de São Cristóvão, santo que é conhecido como o padroeiro dos motoristas. Ontem houve uma celebração em especial, à noite de ontem, o repórter Hugo Viegas acompanhou.
Essa é a 12ª edição do festejo em homenagem ao santo padroeiro dos motoristas e dos navegantes. São Cristóvão, ele, segundo a tradição, teve a graça de transportar, segundo a tradição, transportar uma criança, né, de um lado de um rio para o outro. E ao perguntar por que a criança era tão pesada, ele ouviu como resposta porque essa criança carregava o mundo, né, em suas costas, que era de fato o próprio Jesus Cristo, né, que morreu pela salvação do mundo. Fiéis lotaram a igreja de São Cristóvão na 3ª noite de celebrações. Eu sou muito agradecida por participar dessa acolhida aqui do bairro São Cristóvão e do nosso santo padroeiro São Cristóvão. É uma gratificação a gente servir primeiramente Jesus, né? E segundo, a gente consagrar o São Cristóvão, que é nosso padroeiro, né? E todo ano tem essa festa maravilhosa. Uma alegria imensa, uma força enorme que todos se juntam e se unem numa força que somente Deus nos dá. Teve até quem tinha um motivo a mais para pedir e agradecer pelas bênçãos alcançadas. Meus filhos todos são motoristas, caminhoneiros, então estou aqui rogando por eles também na estrada, que estão na estrada aí, então é tudo maravilhoso. A missa também contou com a presença do senador Everton Rocha, que chegou acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de São Luís, o vereador Osmar Filho. O festejo aqui no São Cristóvão já está no calendário da cidade, toda a comunidade católica, ela sempre prestigia. E eu venho há alguns anos já apoiando e estamos sempre presentes. É um bairro que eu tenho o maior carinho, onde nós praticamente iniciamos a nossa relação com a ilha de São Luís, quando eu vim de Imperatriz, e claro que a gente sempre está aqui. Um festejo tradicional católico, não só aqui da região de São Cristóvão, mas de toda a cidade de São Luís, onde movimenta a comunidade católica aqui da cidade. Vim aqui acompanhar o senador Everton Rocha, que praticamente foi criado aqui na região, tem uma grande deferência. A gente faz questão aqui de participar deste evento importante que está no calendário da cidade. A programação na Igreja de São Cristóvão segue até o dia 25 deste mês. Todas as noites nós temos celebração, temos o terço, temos ladainha e depois nós temos sempre atrações culturais, né? Aqui no Largo da Matriz, com venda de comidas típicas, com sobremesa, com brincadeiras para a criança. E agora nós vamos falar de esporte. Vamos falar de esporte, vamos lá. A gente vai falar do Sampaio, que ontem jogou com a equipe do Santa Cruz. Sampaio Corrêa conseguiu ontem mais uma vitória, gente. E por enquanto lidera, inclusive, o seu grupo. Resultado extremamente importante para o Sampaio. Diretoria ontem falando em demissão do técnico do Santa Cruz já no vestiário. Enfim, o Tricolor levou a melhor em cima da equipe pernambucana. Vamos ver. O Sampaio deu o pontapé inicial e, jogando em casa, com o apoio da torcida, tratou logo de ir para cima com Ronei, que chegou bem na linha de fundo, bateu cruzado, mas não deu em nada. Quem realmente assustou de verdade foi o Santa Cruz, com o Cadu, que soltou uma bomba de fora da área, que explodiu no travessão. O tricolor levou sorte. Lucas Huck conseguiu uma boa arrancada, passou por 2 marcadores e só foi parado com falta. Na sequência da jogada, o volante tentou uma bicicleta dentro da área. A zaga afastou. O jogo era lá e cá. Pipico tentou aproveitar a bola levantada na área, mas a cabeçada não foi boa. Quem aproveitou mesmo foi o Sampaio Corrêa. Excelente jogada de Ronei. O atacante levou para o meio e bateu cruzado para vencer o goleiro Anderson. Sampaio na frente, 1-0. Ronei estava impossível. Outra boa jogada pela esquerda. Jogou para a área e Salatiel foi derrubado. Pênalti para a equipe maranhense. Chance de ampliar. O próprio Salatiel foi para a cobrança, mas parou em Anderson. O segundo tempo começou equilibrado, com os dois times criando chances nos ataques. Apesar de algumas chances de perigo, as defesas iam bem. As melhores jogadas saíam pelas pontas. Misael desviou para o gol. Andrei caiu bem para fazer a defesa. Do outro lado foi Ronei quem tentou aproveitar a bola na área. A cobra coral chegou com perigo. Chute cruzado de Guilherme Queiroz. Não entrou por pouco. João Paulo fez fila na zaga pernambucana, mas na hora da finalização faltou caprichar.
O tricolor fez uma blitz em busca do segundo gol, que não veio. Depois dos 35 minutos, o jogo esquentou. O Santa se jogou ao ataque. Varley obrigou Andrei a se esticar todo para fazer a defesa. E no contra-ataque, por pouco, o gol maranhense não veio. João Paulo arrancou em velocidade, tirou o goleiro Anderson, mas no meio do caminho apareceu o pé de Cezinha para salvar o que seria o segundo gol tricolor. Nos 5 minutos finais, o Sampaio, com a vantagem, segurava a bola no ataque e ainda criou oportunidades. O goleiro Anderson ia segurando as investidas tricolor. O atacante Cauê ainda teve 2 boas chances, mas não deram em nada. Final de jogo, Sampaio 1, Santa Cruz 0. Nós sabemos que Santa Cruz é uma grande equipe e nós sabemos que o jogo era difícil, né? Mas cada um deu o seu máximo, doou. Por isso que aconteceu aí o resultado que nós merecemos. Deu para mostrar um pouco esse jogo, de como é a Série C. É um campeonato muito difícil, disputado. A gente fechou ali na meio de campo agora. A gente disse que é daí para mais. Acho que time que quer subir não pode escolher adversário. Tem que passar por cima de todas as adversidades. Claro que temos alguns detalhes para corrigir, mas acho que o caminho é esse. A gente está no caminho certo. A equipe tentou de todas as formas buscar o jogo. Mudamos o esquema tático, o modelo de jogo. Mudamos tudo. O Sampaio foi feliz. Uma pequena falha nossa na hora do gol. Depois, logicamente, no segundo tempo tivemos que abrir mais para buscar o resultado e os contra-ataques eram naturais que iam aparecer. A vitória dá a liderança ao Sampaio Corrêa nesta chave do Campeonato Brasileiro da Série C. Agora o time aguarda a finalização da rodada até o final de semana. O importante é vencer, mas se for com qualidade como foi hoje, com espírito de guerreiro como foi nossa equipe hoje e sobrando, né? Sobrando aos 47 minutos, nosso jogador dando carrinho aqui. Então é isso que enaltece o trabalho e deixa a gente feliz da vida. Parabéns, Sampaio, gente. O técnico João Brigatti continua invicto. Já o Imperatriz joga domingo contra o Confiança em Aracaju. O time seguiu viagem na tarde de ontem para a capital sergipana, onde joga domingo às 4 horas da tarde no estádio Batistão. O meia Gabriel Caju vai desfalcar a equipe nesta partida. Ele levou o 3º cartão amarelo na última partida disputada pelo Cavalo de Aço. Domingo, o time do técnico Paulinho Kobayashi terá pela frente o vice-líder do grupo no Brasileiro da Série C. No próximo bloco, você vai ver o quadro de política. John Coutrin vai participar aqui. Cleiton Noleto desiste de candidatura à prefeitura. Você vai ver também, na última reportagem da série especial, vamos mostrar o maior centro de compras da região, Tocantina, e uma praça que foi o ponto de chegada dos primeiros imigrantes em Imperatriz. Voltamos já com Bom Dia, depois do intervalo, um instante só. Estamos de volta nessa sexta-feira aqui com o Bom Dia Maranhão pela TV Difusora. Daqui a pouco nós vamos ter o roteiro da sua diversão no nosso Guia Cultural. Mas agora a gente vai falar de política. Comigo, nosso colunista, John Coutrin. John, boa sexta-feira para você. Boa sexta, Roberto. Boa sexta a todos. Vamos começar falando de um assunto local, John. O Cleiton Noleto desistiu da candidatura à prefeitura? Vamos falar de Imperatriz, né? Essa semana, muito batida na cidade de Imperatriz. Vamos falar política da região Tocantins. Na Imperatriz, o Cleiton Noleto, que é o secretário de Infraestrutura, Adalberto, ele anunciou no programa Ponto e Vírgula que não será mais candidato a prefeito. Ele vinha sido cogitado, né? Está na foto com o governador Flávio Dino, ele é secretário de Infraestrutura. Ele vinha sendo cogitado na cidade de Imperatriz como possível candidato, né? Ele é da cidade, fez um trabalho, várias obras importantes na cidade, através do governo do estado e da pasta que ele comanda, e poderia então ser um candidato aí, uma possibilidade, apoiado pelo governo do estado, pelo governador Flávio Dino. Mas ele disse numa entrevista ao Ponto e Vírgula aqui na Difusora que desistiu, que não mais será candidato a prefeito de Imperatriz e apoiará o nome que o grupo escolheu, o grupo do governador Flávio, que está entre dois, ou o deputado Marco Aurélio do PCdoB ou o Rildo Amaral do Solidariedade. Os dois são deputados da cidade de Imperatriz da região e podem então ter o apoio do governo do estado na cidade. E quem o governador e quem o grupo decidiu, colegiado de partidos, né, que apoiam o governador, decidir ali em Imperatriz, ele apoiará. Portanto, o Cleiton está fora da disputa e lá em Imperatriz, ou Marco Aurélio ou Rildo Amaral
deve ser o candidato do grupo do governador Flávio Dino. Diogo Coutrinho, agora no cenário nacional, o presidente Jair Bolsonaro ontem disse, ganhou grande repercussão, claro, que pretende sim beneficiar o filho, levando para ser embaixador nos Estados Unidos. Ele disse que pretende sim, deixou bem claro numa live que ele fez ontem, né, no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro, e disse que se puder dar filé mignon, dará para o filho dele, e claro, vai beneficiar o filho dele na indicação para a embaixada dos Estados Unidos. Qual o próximo passo, Adalberto, segundo o Onyx Lorenzoni, que é o ministro Onyx? Ele disse o seguinte, que está esperando a ordem, né, o ok do presidente Bolsonaro para enviar para o Senado e para a Comissão de Relações Exteriores para a votação naquela casa. É claro que precisa toda uma articulação, né? Já alguns senadores defendem o voto aberto ali no Senado, caso mesmo o presidente siga adiante em querer levar esse tema. Ainda na política local, Roberto, só para não esquecer de São Luís. São Luís tem um dado importante, uma informação importante. Ontem, o deputado federal Eduardo Brade disse que vai mudar de partido mesmo. Ele sairá do PMN e irá para o Podemos. Podemos, que hoje tem o comando do deputado federal Aloysio Mendes. O Aloysio já disse o seguinte, que estava tentando articular o seguinte, Aloysio, sair do Podemos, né, para dar para o Brade e ir para o PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro, também para apoiar o Brade. Só que essa articulação da Aloysio Mendes, o deputado federal, não deu certo, né, dele do PSL e dar o Podemos para o Brade, mas o Aloysio confirmou que sai, portanto, do Podemos e o Brade, o destino, conversas avançadas, praticamente tudo certo, do deputado federal Eduardo Brade migrar para o Podemos para disputar a prefeitura de São Luís. Sairá do PMN, porque o PMN não alcançou a cláusula de barreira, ele não pode participar das comissões do Brade ali na Câmara e prejudicaria o mandato dele, portanto, aí está quase tudo certo, Alberto. Obrigado, João. Bom final de semana. Obrigado, Alberto. Até segunda. É o nosso Diogo Coutrinho participando aqui do Bom Dia Maranhão. Vamos saber agora como é que fica o tempo hoje na capital e em algumas cidades do estado também. Vem comigo porque a gente começa com São Luís. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo vai ficar firme. A mínima em São Luís, 23 e a máxima 32 graus. Ontem à tarde, muita chuva aqui na capital, né? Imperatriz, sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 21, máxima de 35 graus. Em Caxias, tempo quente e seco, mínima de 20, máxima de 34 graus. Mais 3 cidades, dá tempo? Vamos para Barreirinhas, o Portal dos Lençóis, recebendo muita gente aí nesse período de férias, então, né? Possibilidade de chuva, gente, para a região hoje, hein? Mínima de 22, máxima de 33 graus. Em Pinheiro, hoje, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Por lá, a mínima é 24 e a máxima 32 graus. Em São João dos Patos, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, com pouca nebulosidade por lá. Mínima 22, máxima 32 graus. Agora confira a tábua de marés. Uma 1h47 da madrugada, já teve aí a baixa mar com um pouco mais de 1 metro. Às 7h51, maré alta com 6 metros, gente, bem alta, né? 2h02 da tarde, maré baixa, e às 8h15 da noite, nova maré alta com 5,7 metros. Lembrando que até hoje a Marinha lançou um alerta aí de ventos fortíssimos no litoral da capital maranhense de São Luís, portanto. Você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão nessa sexta-feira. Durante as férias, como parte da programação cultural, está sendo realizada pela Secretaria de Turismo no Centro Histórico de São Luís um passeio diferente. No caminho, várias paradas para um encontro com personagens da nossa história. Uma tarde diferente, em que muita gente resolveu sair da rotina e fazer um passeio pela história. Uma tarde como essa, para mês de julho, para atrair turista, muito bom. Acompanhados por uma guia turística, o público percorreu as principais ruas e becos do centro histórico. São várias paradas durante o percurso e em cada uma delas é possível conhecer um pouco mais sobre pontos históricos da cidade. Algumas dessas histórias contadas por atores, representando personagens como o senador Benedito Leite, Ana Jansen e Daniel de Latouche. Maravilhoso, para nós é gratificante, né? Já por estarmos aqui, então assim, é maravilhoso. Muito interessante, muito boa. Para quem não conhece como eu, é muito interessante saber um pouco dessa cidade maravilhosa que é. E se cada curiosidade contada encanta quem vive por aqui,
quem acabou de chegar, então... Pô, eu acho que é fundamental, assim, ajuda muito a conhecer a cidade, você conhece, você vê com outros olhos realmente. Achei bastante interessante, a gente acabou de chegar aqui em São Luís, fomos dar uma volta, já fomos ali nas informações turísticas e acabamos ganhando de presente esse passeio. Esse é um passeio que a gente vem fazendo todo ano. E eu quero dizer assim, enquanto o prefeito Edivaldo, ele aposta na cultura, ele nos apoia. Isso aqui faz parte de um apoio dele para que a gente possa fazer esses passeios. E a carruagem de Dona Ana, as ruas do centro histórico, percorrer. Invejosos, malditos, invejosos! Muito legal, né? Vale a pena. Jéssica Lima está chegando agora com o roteiro da sua diversão. É hora do nosso Guia Cultural. Olá, estou chegando com mais um Guia Cultural com muitas dicas de diversão para deixar o seu fim de semana tudo de bom. O Teatro Sesc está com uma programação bem divertida para esse fim de semana. Hoje tem o show musical de Joãozinho Ribeiro, com afetos e canções, a partir das 19 horas. Já sábado é o dia da criançada se divertir com o espetáculo Popoti Todó, do Teatro Dança em 2 horários, às 15 horas e às 16h30. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro com 30 minutos de antecedência, mediante a troca por 1 quilo de alimento não perecível. E de hoje até o domingo, o Sesc Circo faz a alegria da galera no Anfiteatro Beto Bittencourt, na Praia Grande, e na Praça Deodoro, e também na sede da Companhia Cambalhotas, no Anjo da Guarda. Na programação tem oficinas, performances circenses, rodas de conversas e shows musicais. A programação completa você encontra no www.ma10.com.br. Sábado é dia do projeto Mais Viver Praia, agitar a extensão da Avenida Litorânea. Além de shows e serviços de saúde, o Mais Viver Praia também oferece opções de lazer para crianças e adolescentes. Amanhã é dia dos shows das bandas Raiz Tribal e Fala Mansa e começa a partir das 18 horas. Pra frente, que ali atrás vem gente. No sábado, o Quintal Cultural do Casa d'Arte apresenta o cantor, compositor e guitarrista pernambucano Antônio de Holanda, com seu show autoral Ao Pôr do Sol. O evento faz parte da programação em comemoração aos 5 anos do Casa d'Arte Centro de Cultura. A entrada é franca e a Casa d'Arte Centro de Cultura fica na Rua do Farol, no Araçagi. Fios de Eu vou ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Pra frente, que ali atrás vem gente. É um povo sorridente. Muito legal, outra opção amanhã à noite, 7 horas, é o Mestre Solano com sua guitarra, com o melhor do choro no Rico Choro Convida na praça. Vai ser ali pertinho da Casa do Maranhão, na Praça da Festa. Você está convidado, 7 da noite, boa opção aí para as férias, né? Vem comigo agora com imagens em tempo real do trânsito na capital maranhense. A gente começa com a Jerônimo de Albuquerque, ali próximo ao antigo Roque Santeiro. O trânsito já bastante pesado nesse horário, né? Vai chegando próximo a 8 horas, no sentido Coab Vinhais. O trânsito vai ficando, já está bastante carregado, sentido Coab Vinhais, aí, portanto, se tiver a chegada aí no semáforo, a gente muda agora para a Avenida Guajajaras, outro ponto estratégico aqui da cidade. Vamos lá? Vamos mudar, vamos para a Avenida Guajajaras, aí está. Imagem da Avenida Guajajaras, uma das maiores da cidade, aí no cruzamento com a subida ali da Lourenço Vieira da Silva, aí local onde houve, inclusive, um acidente ontem, né, com um ciclista aí nessa região. Carlos Cunha agora aqui próximo da gente, no Jaracati, nesse momento, nos dois sentidos agora, o trânsito já começa a ficar mais complicado, mas vai fluindo, né? Quer dizer, você tem um volume maior ali de veículos, mas o trânsito vai fluindo, isso que é importante. Principalmente, claro, no sentido centro. Agora, no Bacanga, a gente faz o giro, encerra o nosso giro no Bacanga com imagens da Avenida dos Portugueses. Aí está, ao fundo, a UFPA do lado esquerdo, Rio Bacanga aí também. E assim, a gente vai mostrando um pouco do trânsito para você em tempo real, tá certo? Olha,
Ainda está em andamento a operação da Superintendência de Investigações Criminais. Até o momento já foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Cidade Operária, Camboa e Liberdade. Armas, munições e drogas foram apreendidas. Portanto, a operação está em andamento. Qualquer momento, novas informações, tá bom? Na última reportagem da série especial de Imperatriz, hoje nós vamos ver um pouco a importância da Avenida Getúlio Vargas, o maior centro de compras da região, e também um pouco da história de uma praça lá que é ponto de chegada. Foi o ponto de chegada dos primeiros imigrantes. A importância da Praça de Fátima para a Imperatriz já era sentida antes da construção da Belém Brasília. Era aqui que, ainda nos anos 1950, trabalhadores vindos de todas as regiões do país desembarcavam. O historiador Adalberto Franklin, em memória, conta em seu livro Repressão e Resistência em Imperatriz que os trabalhadores chegavam à cidade em paus de arara, caminhões adaptados com assentos na carroceria coberta. Ao deixar a poeirenta estrada, os veículos seguiam na Avenida Getúlio Vargas em direção à praça, esperando serem contratados para trabalhar nas fazendas ou na construção da BR-010. Nesta época, a Praça de Fátima não passava de um terreno baldio, um espaço aberto, sem banco, sem iluminação. A única construção que havia era a capela, que depois viria a se transformar na Catedral de Fátima. Segundo o professor e escritor Edmilson Sanches, autor do livro A Enciclopédia de Imperatriz, a Praça de Fátima não é pública, mas é propriedade da Igreja Católica. Ela é uma propriedade da Igreja, que não reivindica seu direito, porque tem sensibilidade social e deixa que ali se façam serviços, se instalem pequenos negócios e se realizem todo tipo de evento, acreditando que ali é uma praça que é pública. Não é. Padre Felinto Elísio, vigário-geral da paróquia de Fátima durante mais de 20 anos, relembra que a praça se transformou num ponto social e que já passou por várias transformações físicas ao longo dos anos. Os frades, né, na década de 60, perceberam que a cidade de Imperatriz poderia crescer naquela direção, porque estavam trabalhando a Belém Brasília na época. Da Praça de Fátima, vamos para a Avenida Getúlio Vargas. Por ser uma via de acesso à praça e de fluxo intenso, durante os anos 1960 foram surgindo os pequenos negócios e transformando a avenida no que é hoje, a principal rua do comércio de Imperatriz. Na década de 1970, o então prefeito Carlos Gomes de Amorim decidiu construir calçamento em um trecho de 2 quarteirões da avenida. Nascia aí o nosso Calçadão, o maior centro de comércio varejista da região tocantina. Daí para cá tem mais ou menos acho que uns 20 anos que foi feito isso aqui. Isso daqui era chão, uma avenida sem estrutura. Era uma cidade comerciante, assim, digamos, interior. E é aqui, no Calçadão, que está ganhando nova roupagem, que encerramos a nossa série de reportagens sobre Imperatriz, uma cidade que foi e ainda é construída a muitas mãos, com muito trabalho e que nos rende boas memórias. Do lado daquela cidade existe um rio de eternidade, amores e barcaças e barrancas e capins. Muito legal, parabéns Luiz Carlos Lima, a nossa Juliana, também a Eugênio em Imperatriz, em nome de toda a nossa equipe aí, né, que trabalhou muito para fazer essa série, que ficou muito legal e merecidamente, né, a cidade completando aí essa semana um ano de fundação e a gente fez essa série de reportagens e mostrou para você. A gente encerra por aqui o Bom Dia de hoje. Informações você tem no portal MA10. A gente se encontra na segunda às 7. Tchau, tchau. Do lado daquela cidade existe um rio de eternidade, amores e barcaças
e barrancas e capim.